Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, vamos abrir a Bíblia, por gentileza, em Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 6. Amém, meus irmãos? Hebreus, capítulo de número 6. Enquanto os irmãos procuram, queria agradecer a Deus por hoje estarmos aqui. Tem passado aí dias difíceis, 3 dias numa situação bem delicada por causa de uma dor de estômago, mas graças a Deus, Deus tem nos dado graça. Eu estava orando ao Senhor, falei assim, eu vou ligar para o pastor Elias, falar para o pastor Elias dar o estudo, mas aí Deus me conduziu a vir, nós estamos aqui, amém? E Deus vai dar vitória, irmãos. O importante é a palavra ser seguida, não que o pastor Elias não tenha autoridade, com certeza tem muita palavra de Deus para passar para a igreja, mas nós temos seguido, um cronograma de estudos já há algum tempo na nossa igreja acerca da carta aos Hebreus, e não queríamos interromper esse ciclo de mensagens, né? E hoje nós vamos falar acerca da doutrina dos batismos, que está escrito no capítulo 6. Os irmãos que estiveram aqui, ó, o pastor Elias, ó, sendo servo. Deus abençoe, viu? Esse capítulo 6, a gente já veio aqui falando sobre a doutrina do arrependimento, da fé em Deus, e hoje nós vamos falar sobre os batismos. Amém, meus irmãos? Deixa eu só tomar um golinho de água aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler até o versículo 3, irmãos, para ganharmos tempo hoje. Amém? Capítulo 6 da carta aos Hebreus. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus e da doutrina dos batismos e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Amém, meus irmãos? Aprove a Deus permitir hoje falar sobre isso, né? E aqui estamos, meus irmãos. Pode assentar, os irmãos que estão de pé, lendo a palavra, né? Podeis assentar. Meus irmãos, quando nós estudamos a carta aos Hebreus, o contexto aqui nós já temos falado repetidamente, não quero retornar, né, de novo e falar minuciosamente sobre o contexto da carta, mas basicamente os nossos irmãos hebreus na época, portanto judeus, né, da descendência de Éber, eles estavam retornando às práticas judaizantes. Amém, meus irmãos? Uma vez que eles aceitaram o evangelho de Cristo e o mistério da graça de Deus, e quando nós falamos de Cristo Jesus, nós temos que lembrar aqui que Cristo é a revelação de todas as sagradas escrituras. Amém, meus irmãos? A Bíblia, do começo ao fim, fala de Cristo, desde o momento em que a Bíblia fala que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. O plano da salvação é exposto ao homem, entretanto, desde o princípio, nós sabemos que Cristo está nas Sagradas Escrituras. Quando o texto no capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, e vem o texto sucessivo, diz assim, e disse Deus, haja luz. Amém? Nós entendemos depois, quando lemos o Novo Testamento, o apóstolo João, explicando isso aqui a nós, nos diz assim, que esse Jesus, ele é o verbo de Deus. Amém? E ele diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Então, desde os primeiros versículos de Gênesis, o verbo, sendo que no princípio ele estava, o verbo ali é haja,
trazendo à existência aquilo que não existe, o nosso Jesus atuava como agente ativo da criação. Amém, meus irmãos? Nós entendemos no plano da criação, falando um pouco da soteriologia, que Deus planejou, o Filho executou, o Espírito Santo preservou toda essa obra que nós temos vivido aqui, que é a obra da salvação. Então, o Filho, Cristo, ele é aquele que executa as ações e, portanto, cumpre toda a vontade do Pai. E por isso, e por esse coração de cumprir toda a vontade do Pai, a Bíblia fala na carta aos Colossenses que nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Amém, meus irmãos? Esse Cristo, que era tão simples, tão humilde, que se apresentava aos pobres da Galileia, que se apresentava na beira do mar, às vezes comendo com publicanos e pecadores, às vezes ensinando mestres. Amém, meus irmãos? Como diz as Sagradas Escrituras, esse Jesus, ele era ao mesmo tempo extremamente complexo, porque é Deus, mas também simples e se revelou a nós. Uma vez revelado a nós, os apóstolos pregando esse evangelho, a palavra de Deus cresceu entre os irmãos judeus. E lembrando aqui, meus irmãos, que a grande comunidade da igreja cristã era grande parte, massivamente, de judeus. E uma vez que eles abraçaram a fé cristã, abraçaram que Cristo é aquele que cuida totalmente da nossa vida, aquele que nos justifica, pelo seu sangue somos redimidos. Uma vez que eles aceitaram isso aí, começaram a caminhar no caminho da fé. Entretanto, o tempo passa. Irmãos, se alguém dormir, dá um cutucão assim, em nome de Jesus. O irmão Wellington, fica perto de alguém, viu? O irmão Wellington tá inteligente, irmão Wellington. Ficou longe de ninguém. Tá ali, ó, se dormir... Ô, irmão Wellington, eu chamo o senhor aqui na chincha, viu? Mas não vai dormir não, porque ele vai ficar ali acordado. Os irmãos trabalham o dia inteiro, eu sei que é difícil, irmãos, mas em nome de Jesus nós vamos vencer aqui o sono, amém? Daqui a pouco o negócio aumenta, o calor da... Mas nós vamos assim devagarzinho, daqui a pouco a gente chega lá, amém? Então, meus amados irmãos, o povo judeu que havia se convertido, uma vez que o tempo passou, eles estavam aguardando Cristo para aquele momento. A palavra dizia que Cristo ressuscitaria os mortos, que Cristo voltaria, a promessa era essa, que ele voltaria glorificado, que ele glorificaria também o nosso corpo, enfim, era essa a palavra, e os irmãos daquela época esperavam Cristo para aquele momento. Isso é um problema de quem espera na terra as promessas de Deus. Ah, pastor, não devemos esperar promessas? Sim, claro que devemos. Deus nos faz promessas, irmãos. Deus faz promessa. Mas chega uma hora que caminhar com Cristo não pode ser caminhar com Cristo por promessas. Chega uma hora que nós precisamos aprender a caminhar com Cristo por prazer, por amor. Deus chamou Abraão e falou assim: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Abraão começava a enfraquecer na sua fé, Deus vinha e refazia a promessa. E Deus vai refazendo a promessa, chega uma hora que Deus fala para Abraão: Abraão, olha as estrelas do céu. Da maneira que as estrelas do céu estão, assim também vai ser a sua geração. Olha para a areia da praia. Da mesma maneira, você não vai conseguir contar, a tua geração será assim. E de repente Deus dá a Abraão aquilo que ele tanto almejava, que era um filho. E Abraão está caminhando com Deus pelas promessas. Mas chega uma hora que já com o tempo, irmãos, o tempo, aleluia, o tempo na nossa vida não deve nos fazer regredir como os hebreus regrediram. O tempo na nossa vida deve nos fazer ter intimidade com Deus. O tempo em que passamos com Deus, aprendemos que as promessas são secundárias em relação àquilo que Ele tem para nós na eternidade e nele. Amém? Existe promessa para nós, inúmeras delas, irmãos, de bênção materiais, existe promessa para nós de bênção na família, na casa, existe na palavra. Mas a maior de todas elas é a que Cristo nos fez. E aquelas que nós conquistamos em Cristo.
a redenção do nosso corpo, nós estamos totalmente em Cristo, temos a certeza da nossa salvação, temos esperando, nos aguardando uma glorificação fantástica, temos em Cristo promessas incríveis. Então o tempo deve nos fazer tirar os olhos dessas promessas materiais e, portanto, temporárias e olhar para a eternidade. Quando nós vemos depois a carta aos Hebreus do capítulo 11, a Bíblia nos fala que todos eles, Abraão, Isaque e Jacó, morreu na fé sem alcançar a promessa, mas vendo-as de longe as cumprimentaram e confessaram que eram peregrinos nessa terra. Porque eles aguardavam uma cidade, uma casa, não feita por um construtor igual eu, mas uma qual o próprio Deus construiu. Então Deus fala para Abraão: Abraão, você está caminhando comigo e eu te dei um filho, mas agora é hora de matar o teu Isaque. E Deus olha para Abraão e fala assim: Abraão, dá-me teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Essa hora é difícil, irmãos. É hora que a gente tem que deixar de caminhar por coisas temporais, por coisas que nós conseguimos caminhar e tocar e abraçar. Se hoje Deus nos pedir de nós aquilo que Ele já nos entregou nas nossas mãos, o que será da nossa fé? Se hoje Ele tirar de você a sua família, se hoje Ele tirar de você o seu carro, o seu trabalho, se hoje Ele tirar de você todo o seu recurso, se você perder totalmente os seus filhos, isso é difícil, é doloroso, mas se Deus tirar isso de nós hoje, o que será da nossa fé, irmãos? Estamos caminhando por promessas temporais ou por promessas eternas? A Bíblia fala que os irmãos que haviam se convertido para o cristianismo, e portanto eram nessa ocasião aqui muitos, os judeus, estavam regredindo, voltando atrás, estavam regressando na fé, porque esperavam Cristo para aquele momento. E nosso Cristo é um Cristo de promessas eternas. Amém, meus irmãos? E aí o que acontece? O escritor envia a carta, reforçando aos irmãos a supremacia do autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que começa, Ele é o alfa, Ele é o ômega. E, portanto, uma vez que nós tiramos os olhos dessas coisas temporais, nós olhando agora para Cristo como o Cristo eterno e, portanto, Deus, na mesma substância de Deus, em Cristo, temos todas as bênçãos que precisamos para caminhar. E por isso é importantíssimo seguir a doutrina de Cristo e não doutrina de homens. Amém, meus irmãos? É muito bom você ir em uma igreja onde você sente uma igreja avivada com muitos dons. Quem é que não gosta, irmãos? Uma igreja cheia de dons, aquela coisa fantástica, é muito gostoso. Mas sabia que dentro de uma igreja repleta de dons, pode ter filho se prostituindo com a mulher do pai? E o apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, disse assim, vocês são carnais. O apóstolo Paulo falando assim, vocês querem aí o status. Vocês querem se aparecer. E ele fala assim, olha, vocês têm todos os dons, mas disso eu não vos louvo. Quando vocês assentam à mesa, vocês não esperam um pelos outros. Vocês gostam de levar a sua porção e comer tudo sozinho e não pensam no mais pobre. Está lá em Corinto, capítulo 1. 1 Coríntios, a carta do apóstolo Paulo é 1 Coríntios. É uma igreja com muitos dons e falhas morais grotescas. Como que se conserta isso, irmãos? Fazendo o que o apóstolo Paulo sempre fez, expondo a palavra. Amém, meus irmãos? Porque no final é ela que nos orienta, ela é a nossa bússola à eternidade. Então aqui, quando nós lemos a palavra, a carta aos Hebreus, ele vai instigar, incentivar esses irmãos a olhar para a doutrina de Cristo. Então, para esse escritor, Cristo é maior do que Moisés, Cristo é maior do que a lei, Cristo é maior do que o sumo sacerdote, Cristo é da ordem de Melquisedeque. E quando ele chega aqui nesse ponto, em falar da ordem de Melquisedeque, acerca do sacerdócio de Cristo, ele fala assim, olha,
Versículo 11 do capítulo 5, do qual temos muita coisa a dizer de difícil interpretação. Porque vocês fizeram-se negligentes para ouvir, porque devendo ser já mestres pelo tempo, ainda necessitais de vos ensinar os primeiros rudimentos da palavra. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça. Amém, meus irmãos? Então, aquele que precisa de leitinho da fé, que você tem que tratar com muito milindre, essa pessoa ainda não está o quê? Segundo o apóstolo que escreveu aqui, não está experimentado. E lembrando que o apóstolo Paulo disse, na carta aos Romanos, ele fala assim: olha, a tribulação nos traz a experiência, a paciência, a esperança. E a esperança não há confusão, e não traz confusão, porquanto temos o amor de Cristo derramado em nosso coração. Então, uma igreja que não é experimentada é uma igreja que não sofre tribulação. O primeiro vento de tribulação, os irmãos esparrama. Ninguém fica. Basta vir uma crise que o povo sucumbe. Basta vir uma perseguição que o povo se entrega. Uma doutrina tal e o povo vai. Agora, aqueles que são experimentados, e quando a gente fala de experiência, a gente fala daqueles que venceram tribulações. Daqueles que são experimentados na luta da batalha do cristianismo. Esses têm paciência, sabem esperar. Esses têm esperança. Por quê? Porque o amor de Cristo, a doutrina dele no nosso coração, o seu amor, a sua vida nos traz a paz no meio dessas guerras. Então aqui, irmãos, nós estamos continuando uma série de doutrinas a qual nós vemos pregando acerca desses rudimentos, a qual o escritor fala aqui. Ele diz, olha, eu queria avançar e falar mais acerca da ordem sacerdotal de Cristo Jesus, que é de Melquisedeque. Nós vamos fazer isso, mas antes, nós vamos fazer isso, mas eu tenho certeza que vocês já sabem essas doutrinas básicas, que são rudimentos da doutrina de Cristo, que são o arrependimento da obra morta, ao qual nós já falamos, da fé em Deus, a qual nós já falamos, e hoje nós vamos falar da doutrina dos batismos. Amém, meus irmãos? Primeiramente, a palavra nos fala que em Efésios capítulo 4, versículo 5, se algum irmão quiser ler para nós, vai ser uma bênção. E entendendo o contexto de Efésios, quando nós lemos todo o contexto, nós vamos entender que o apóstolo ali aos Efésios está falando da unidade de Cristo, há um só Deus, há um só Senhor, e depois ele vai nos dizer assim, existe um só batismo. Alguém achou? Amém. Nós não podemos confundir essa palavra de Efésios 4 e 5, quando a Bíblia fala que há um só batismo, com a palavra de Hebreus, capítulo de número 6, no versículo de número 2. Não podemos confundir, porque no contexto de Efésios, se você lê aí, lê para mim, pastor, por gentileza, o 1, 2 e o 3 de Efésios, capítulo 4. Nesse texto, o apóstolo Paulo fala da unidade da igreja. E, portanto, falando acerca da unidade da igreja, ele vai tratar todos esses batismos como sendo apenas um. Ou seja, é o batismo da igreja, do corpo de Cristo Jesus. Mas nós, quando lemos a palavra, nós precisamos pontuar. Aqui, irmãos, lembrando que eu sou pentecostal há
teologia que eu prego é uma teologia pentecostal, e, portanto, tudo aquilo que eu prego no altar, inevitavelmente, ela vai ser carregada da minha experiência pentecostal e daquilo que eu estudei acerca disso. Então, quando eu, o pastor Lucas, quando eu olho para a palavra, e eu não estou falando aqui algo que eu tirei da minha cabeça, irmãos, eu não venho aqui com algo aqui, não, vou falar assim porque Deus me revelou no meu quarto, Deus às vezes me revela, ainda que me revele, eu vou para a palavra, porque se me revelar e não estiver na palavra, é anátema, é coisa da minha cabeça, mas se me revela e está na palavra, glória a Deus, é para me pregar, amém? Então nós estamos aqui nessa noite para falar acerca da doutrina dos batismos, e quando fazemos ali uma análise na palavra grega, no texto grego, eu não quero aqui trazer essas coisas pesadas para os irmãos, mas é de suma importância entender que a palavra batismos ali está no plural, amém, meus irmãos? Então, estando essa palavra no plural, nós precisamos entender que batismos são esses, amém? E nós gostaríamos de falar de pelo menos apenas 4 batismos, pelo menos 4 que Cristo mostra nas Escrituras para nós. E o primeiro dele é o batismo de João. Amém, meus irmãos? Antes mesmo de Cristo Jesus aparecer pregando a mensagem, um homem, um profeta, que rompe o silêncio de Deus do período interbíblico, ele começa a pregar a palavra, e a palavra que esse homem pregava era a palavra do arrependimento. E esse homem era João Batista. E as pessoas iam até ele para serem batizadas. Não existia o cristianismo que conhecemos hoje. Não existia ainda o Filho de Deus revelado como o Messias, como o Salvador glorificado. Nós sabemos que eles são contemporâneos, porém, nessa época era João que estava pregando. João pregava o batismo do arrependimento. E nós entendemos pela palavra do Senhor, meus irmãos, que esse batismo de arrependimento era intrinsecamente ligado à lei. Amém? Ou seja, a Moisés. Quando a gente lê a palavra, nós vemos que toda vez que um judeu pecava ou fazia algum ato que o desonrava ou que o deixava impuro, ele tinha que pelo menos se banhar, se lavar. Os irmãos lembram disso? Tocava no corpo do morto. Ele tinha que oferecer o sacrifício, mas antes ele precisava se lavar. Quando tinha a lepra, antes de se apresentar ao sacerdote, o que Jesus falou? Vai, lava-te. Entendeu, irmãos? Existia um ritual judaico, porque água falava de purificação. Amém? E sendo João Batista aquele que abriu o caminho da fé, e é isso que a palavra de Deus nos fala, já dizia o profeta, voz do que clama no deserto, endireitai as veredas. Como João Batista é aquele que abre o caminho, João vem pregando então a palavra batismo significa imersão. A imersão na purificação, a imersão no arrependimento, porque é impossível nós nos convertermos a Cristo na sua integridade se não mergulharmos no arrependimento. O arrependimento, irmãos, não deve ser experimentado pelo pastor Lucas só de manhã. Eu me arrependi e pronto, acabou. Agora eu estou salvo e acabou. E amanhã eu faço o mesmo pecado. Existe um caminho trilhado para o arrependimento. Você se arrepende hoje. Amanhã você vai se arrepender. Depois de amanhã continua se arrependendo. E nos arrependemos a cada dia. E o amor de Cristo nos constrange. E a cada dia nos arrependemos. Não podemos ser pessoas com remorso. E remorso não é arrependimento. Remorso é aquela dor que você sente, você chora, mas depois você vai fazer a mesma coisa de novo. E com Jesus não existe isso, irmãos. Nós vamos ser conscientes. Nos arrependemos hoje. Mas eu tenho certeza que se amanhã eu cometer alguma coisa, algum ato, e é certo que nós cometeremos atos de pecado, porque a palavra de Deus fala que não existe um só que não peque, nenhum sequer. Não é que vamos viver uma vida no pecado negativo, nós vamos combater contra o pecado, contra a carne, contra o mundo, mas vez ou outra, infelizmente, o cristão cai.
E é nessa hora que o batismo no arrependimento nos ajuda. Estamos mergulhados no arrependimento? Ou estamos com as águas na cintura? Só metade do meu corpo se arrependeu, a outra não. Já viu gente falar assim? Já ouviu? Eu sou crente, mas o meu braço não é. Eu sou crente, mas o meu pé não é. Eu sou crente, mas a minha mente. Eu sou crente, mas não sou bobo. Disso é verdade, irmãos. A gente não é crente, mas não é bobo. Mas às vezes a gente confunde o bobo com o violento. A gente quer revidar, sejam com palavras, sejam com ações. A palavra de Deus nos ensina que João pregava o batismo no arrependimento. E batismo é imersão. Amém, meus irmãos? Nós não teremos tempo aqui de falar minuciosamente de cada um desses batismos. E depois os irmãos poderão, na sua casa, ler a história de João Batista, ver como ele pregava esse arrependimento, fazer o link na sua casa de como a lavagem dos judeus, como eles se lavavam para se purificar. Até hoje, irmãos, até hoje, o judeu que vai ali em Israel, antes de chegar ali no Muro das Lamentações, de fazer todo aquele ritual, eles se lavam. Existem fontes para eles lavarem as suas mãos, umas canequinhas de metais assim que eles pegam água e jogam para se banhar. Aquilo significa, sabe o quê? Eu estou arrependido. Me purifica, porque o arrependimento, as águas do arrependimento, purifica o homem para que ele possa encontrar Jesus. Amém, meus irmãos? Então esse é o primeiro batismo que nós encontramos nas Escrituras. Depois nós vamos entender que a palavra de Deus nos mostra que existe um batismo em Cristo. Amém, meus irmãos? Nós vemos em Marcos, no capítulo de número 2, nós vemos também em Mateus, muitas vezes esse batismo sendo exposto como aquela oportunidade, aquela primeira experiência que a pessoa tem com a pessoa de Cristo. Amém, meus irmãos? O apóstolo Paulo, por exemplo, a Bíblia nos diz que ele estava respirando ameaças de morte como uma fera e tinha cartas nas mãos para prender e matar os cristãos. E quando ele estava no caminho a Damasco, a Bíblia nos fala que Jesus se apresentou a ele. E Jesus se apresentou a ele naquele caminho. E a Bíblia fala que Jesus fala com ele. Naquele momento ele cai. Não caiu do cavalo, mas ele cai. Né? O cavalo não é mencionado ali. Mas ele caiu de alguma coisa, que ele estava a pé, estava de cavalo, de camelo, não sei. Mas ele cai. E caindo, ele, como escama nos seus olhos, fica cego. Então ele vai, conforme a palavra de Deus tinha dito para ele, vai na casa de Simão Curtidor. Entra naquele lugar, você vai esperar ali. Uma pessoa, um homem de Deus vai orar por você. E a Bíblia fala que tudo isso aconteceu, ele foi para a casa de Simão Curtidor, e Deus fala com Ananias. Ananias entra na casa, porque tem um camarada ali chamado Saulo de Tarso. E Ananias fala o quê? Senhor, eu tenho ouvido falar. Irmãos, não é o tempo de hoje em que as fotos rolam na internet, no Instagram, na televisão. Nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás. E Ananias fala assim, eu escuto falar a fama desse homem. Se nós estamos falando de 2000 anos atrás, como que o nome de Saulo chegou naquele local? Era um dos homens mais temidos daquele lugar. E Ananias fala assim, ixi, eu tenho ouvido falar da fama dele. Também tenho ouvido falar que ele respira ameaças de morte. Ele quer matar. Vai, porque é para mim um vaso escolhido. Glória ao nome do Senhor. E Ananias vai e ora por ele, e ele é revestido da unção e do poder de Deus. Mas a princípio ele teve um encontro com Jesus, que mudou a vida dele. Então nós, os cristãos da igreja MSBN, nós que estudamos a palavra, acreditamos que temos um encontro com Jesus, e isso sim, conduzido pelo Espírito Santo, é óbvio, é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, mas existe um batismo em Cristo. Amém, meus irmãos? Nesse batismo em Cristo, nós precisamos, irmãos, a palavra batismo significa imersão. Então precisamos mergulhar em Cristo. Amém, meus irmãos? Estar em Cristo. Amém, meus irmãos? Como diz as Escrituras, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Glória ao nome do Senhor.
Meus amados irmãos, existia um homem que há mais de 30 anos estava esperando o movimento das águas no tanque de Betesda para ele ser curado. E existia uma lenda, ou se lenda ou não, existia uma história que todo aquele primeiro que pulava era curado. E o que acontece? O homem não conseguia mergulhar no poço. Não conseguia mergulhar, mas um dia ele encontrou com alguém que é maior do que a fonte. Aleluia! Que é Jesus de Nazaré, a nossa fonte poderosa. Ele olha para aquele homem e fala assim: você quer ser curado? Tá de brincadeira, né, meu irmão? Jesus é fantástico, irmão. Eu estou aqui há tanto tempo, não tem ninguém que me coloca no poço. Ele fala assim: irmãos, parafrasia, não está na Bíblia, misericórdia, não quero aqui abrir pretexto para heresia. Mas, irmãos, imagina o coração de Jesus: eu sou a fonte, eu sou a água da vida, aleluia. E ele fala assim: Senhor, não tem ninguém, Jesus, você quer? Ele responde: eu quero, Senhor. E naquele mesmo momento ele levanta, pega a sua cama e vai, curado. Significava o quê? Que todas as vezes que ele tentou mergulhar naquele tanque, ele nunca conseguiu. Mas bastou um encontro real com Jesus. Sabe o que muda a nossa vida, irmãos? Sabe o que tira a nossa doença? Sabe o que arranca as raízes do pecado alastrada no nosso coração? É um encontro real com Jesus. É isso que muda a nossa história. Aquele homem estava lá mais de 30 anos esperando que um milagre acontecesse, uma vez que ele mergulhasse naquele tanque, mas não conseguia. Mas uma vez que ele conheceu a Cristo, ele mergulha na mensagem de Jesus. Ele mergulha, era uma experiência real com Jesus, aleluia. O que acontece muitas vezes no meio da igreja? Pessoas vêm à igreja sem ter tido uma experiência real com Jesus. Como eu já falei aqui. Tem muito interesse nos irmãos, na comunidade, nos benefícios da comunidade, em estar junto de pessoas, em ver o filho crescendo, aprendendo alguma coisa, mas não tiveram um encontro real com Jesus. Então nós precisamos mergulhar em Cristo. É pedir a Ele: Senhor Jesus, eu quero ter uma experiência real com o Senhor. Há pouco tempo ouvi um testemunho de pessoas muçulmanas que estavam encontrando a Jesus. Glória ao nome do Senhor. Pessoas muçulmanas que estavam tendo: quem te evangelizou? Ninguém me evangelizou. Eu tive um encontro com Jesus. Irmãos, você já teve um encontro com Jesus? Você já foi batizado em Jesus? É Jesus a fonte da tua fé? Ou é o conjunto de misticismo, de sincretismo religioso que a gente encontra? Sabe, irmãos, que os tremores do corpo, os espíritas também têm. Sabe, irmãos, quando você vai ali, você vê, irmãos, e eu já tive a oportunidade de ver esse negócio, porque eu trabalhava como agente da comunidade lá em Taubaté. E eu andava em casa e vez ou outra, nós tínhamos que estar como agentes da vigilância sanitária, tínhamos que ir às vezes em centros de umbanda, irmãos. E muitas vezes você chegava lá, você viu o camarada, sabe? Todo arrepiado, chorando e tal. Irmãos, sentindo coisas que a emoção traz. Então pessoas aí fora sentem muitos arrepios, mas só o cristão autêntico tem um encontro com o verdadeiro autor do Evangelho. Não tem como eu vir à igreja, não tem como eu ser líder, não tem como eu ser um obreiro se eu não te conhecer Jesus. Porque ele é a coluna dorsal do cristianismo. Poxa, qual que é o teu nome? Eu sou cristão. Eu sou cristão. Eu sou do caminho, aleluia. Eu sou cristão. Se eu sou cristão, Jesus precisa ser a coluna dorsal da minha fé. Eu preciso entender que eu tenho que estar batizado no arrependimento, mas tem também que estar batizado em Jesus. Jesus é o rio da água viva, irmãos.
Há um rio que alegra a cidade de Deus, o santuário da morada dos Altíssimos. Deus está no meio dela, não será abalada. Mergulha em Jesus em nome dele aqui nessa noite. Mergulha de cabeça, irmãos. Não fica aí esperando o pastor, esperando o amigo falar de Jesus. Não, vai para a fonte. Glória ao nome do Senhor. Vai para a fonte. O pastor falou para mim que de Gênesis a Apocalipse tem Jesus. Eu quero ver isso aqui. Jesus mostra o Senhor aqui nessa palavra para mim, e Jesus vai se revelar, e você vai mergulhar nessa fonte maravilhosa. Amém, meus irmãos? Então, o batismo em Cristo é uma experiência espiritual, a qual, conduzida pelo Espírito Santo, o Espírito Santo faz mergulhar e entender que precisamos desse ser glorificado, poderoso, que está nesse momento em Deus. Quando mergulhamos em Cristo, entendemos, irmãos, que nós estamos nele. Amém, irmãos? E se estamos nele, temos todas as bênçãos espirituais que ele nos promete. Como eu já falei, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, bênçãos essas que são espirituais. Não são promessas para aqueles que se alimentam de leite. Não é o carro, irmão Giovanni. Irmão, você já viu gente vindo para a igreja porque o marido não é convertido? Já viu? Já viu, irmãos? Pastor, eu estou indo na igreja porque meu marido, olha, só Jesus. Já viu gente se aproximando de Jesus porque o filho está na droga? Pastor, eu estou vindo para a igreja porque meu filho está na droga, eu preciso disso, eu preciso... Já viu, irmãos? Já viu gente vindo para a igreja porque precisa de porta de emprego? Já viu? Sim ou não, irmãos? Gente vindo na igreja porque precisa de resolver a sua vida financeira. Senhor, eu quero 100 vezes mais. Eu quero a prosperidade da palavra. Eu quero tudo. Já viu gente se aproximar de Cristo por causa disso? Nada disso leva à eternidade. O que nos faz nos apropriar das riquezas em Cristo Jesus é quando nós entendemos que Ele deve ser o maior e o centro do nosso coração. A pergunta que Cristo nos faz nessa noite é a mesma que Ele fez para Pedro. Pedro foi designado como líder da igreja. Mas antes de liderar, Deus olhou para Pedro, Jesus olhou para Pedro e disse: tu me amas, Pedro? Primeira vez. Você me ama, Pedro? A segunda vez. Você me ama, Pedro? A terceira vez. Sabe por quê, irmãos? Jesus queria mostrar para Pedro que o coração de Pedro deveria estar na fé cristã, na pessoa de Jesus. Eu te amo, Jesus, tu sabe tudo. Tu conhece o meu coração. O Senhor sabe que o meu coração está em ti. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. É isso que nos faz avançar até o fim, irmã Giovanni. É isso que nos faz avançar até o fim. Ô João. Não é a experiência que eu quero ter, às vezes por meu próprio egoísmo. Senhor, eu quero ter visões, me mostra visões, eu quero ter visão do céu. É errado pedir visão do céu, não é. Deus tem isso para nós. Ah, Senhor, eu quero falar em línguas e mistério com Deus. É errado, não é errado. Deus tem isso para nós. Senhor, eu quero profetizar, eu quero pregar, Senhor, aos 4 cantos. É errado, não é errado. Precisamos pedir isso para Deus. Mas isso não deve ser o objetivo da nossa fé. O objetivo fundamental e o centro da nossa oração deve ser: Jesus, apresenta-te a mim, ó Pai. Eu preciso ter um encontro contigo hoje, Pai. Jesus, eu preciso encontrar o Senhor Jesus. Porque foi pelo Senhor Jesus que uns morreram de cabeça para baixo, pendurado na cruz, dizendo: Senhor, eu não sou digno de morrer numa cruz como o Senhor morreu, me crucifica de cabeça para baixo. Por esse Cristo que um homem como Paulo coloca a cabeça diante da lâmina para a cabeça ser decapitado. Não era por causa dos dons, porque naquele momento os dons acabaram-se. Não era por causa da pregação, porque quem era Paulo com a cabeça ali posta na lâmina? Mas existia um amor dentro deles, o amor por Cristo Jesus, aleluia! E é esse amor que vai nos fazer avançar. Você ama a Jesus?
Mergulhe em Jesus nessa noite. Ele é o coração da nossa fé. Mas Ele não nos deixou apenas o batismo em Cristo, a primeira experiência espiritual que temos. A Bíblia também nos fala do batismo em águas. Amém? A Bíblia fala, Mateus capítulo 28, versículo 18. Quem pode ler para nós, por gentileza? Mateus capítulo 28 e versículo 19. A Bíblia nos fala desse batismo em águas como sendo uma ordenança de Jesus. Amém. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, é uma ordem de Jesus nos batizarmos. Uma vez que nos identificamos com o Cristo da palavra, Ele nos ordena que sejamos batizados. O batismo, meus amados irmãos, nas águas, aquele que nós aqui fazemos, eu tenho certeza que aqui quase todos são batizados. Mas aquele batismo, aquele ato de você entrar naquela água, de você se batizar ali, não é simplesmente algo da cabeça do pastor. Não é algo da igreja MSBN. Existe um mandamento de Jesus. Esse batismo, ele é uma ordenança de Jesus, mas ele também é um selo da nossa fé. O que é o selo da nossa fé, irmãos? Você sabe naquela época, na época antiga, né, quando um rei queria mandar uma carta para uma outra pessoa, ele escrevia a carta e pegava o seu anel. E com o seu anel ele colocava o seu selo. Aquele selo identificava que aquela carta era uma carta do próprio rei. Ninguém poderia copiar aquele selo. Somente a pessoa autorizada poderia abrir aquela carta. Se outra pessoa acessasse aquela carta, era digna de condenação de morte. Porque era uma coisa específica entre o rei e a pessoa que receberia a carta. Na carta tinha o selo do rei. O batismo é o selo de Deus para a nossa vida. É no batismo que nós confessamos aos homens o relacionamento nosso com o meigo Jesus, com o nosso Deus. É um selo da fé. Quem pode ler para nós em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, por gentileza? Batismo nas águas é um selo da nossa fé. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Amém. Percebam que na primeira parte, a palavra de Deus nos fala: quem crer e for batizado será salvo. Depois diz: mas quem não crer, e aí não aparece a palavra batizado, mas quem não crer será condenado. Por quê, irmãos? Porque o batismo é um selo nosso com Deus, mas o batismo não é essencial para a salvação. O ladrão da cruz se batizou, irmãos, nas águas, mergulhou nas águas, não se batizou. Porque nós entendemos, nós cristãos entendemos que a salvação vem pela fé, pelo ato de crer. Então quem crer, mas espera aí, e for batizado será salvo, porque o batismo acompanha aquele que crê. Os dois juntos compõem essa obra maravilhosa da nossa salvação. Então tem pessoas que são salvas pela fé e não têm oportunidade de se entregar às águas do batismo. Como, por exemplo, acho que a avó do pastor Elias nos contou essa experiência, que a avózinha estava já no leito da enfermidade, poucos minutos tinha, e chegou ali a pessoa e começou a pregar Jesus para ela, e de repente ali ela aceitou a Cristo.
foi batizada em Cristo Jesus, conduzida pelo Espírito Santo a Cristo e recebe a salvação. Não conseguiu batizar nas águas. Mas eu, que criei em Jesus, que estou servindo a Deus nessa igreja, que estou servindo a Deus em outras igrejas, porque a nossa mensagem é colocada no YouTube, eu preciso me batizar. Porque o batismo comunica a minha fé ao demais. É um selo, é uma marca daqueles que fazem parte do corpo de Cristo Jesus. Precisamos nos batizar. Não podemos, irmãos, apenas, eu creio, agora amém. Irmãos, sabe a importância do batismo? Deixa eu explicar para vocês. Hoje nós estamos há 2000 anos da história. Amém, irmãos? Quantos mil anos, irmão? 2000 e mais alguns. 2000 anos de fé. Amém? 2000 anos de fé nós estamos vivendo. E sabe, irmãos, no início, no começo da igreja primitiva, as pessoas estavam seguindo a Jesus, e aqui nós estamos falando do contexto judeu, e os judeus na época eram muito unidos, e são até hoje, e eles trocam ali, fazem negócios entre si. O judeu não deixa o outro ficar na pobreza, se ajuda. Um judeu é generoso contra o judeu, eles fazem negócios entre si. Nós estamos falando de uma comunidade judaica que tinha essa marca de socorrer os pobres, os famintos, os órfãos e as viúvas, de dar esmola. Estamos falando dessa comunidade e de repente algumas pessoas decidem seguir a Jesus. E porque decidem seguir a Jesus, sabe o que os próprios judeus fizeram? Começaram a perseguir os seus próprios irmãos. Você é cristão? Então agora você não vai ter mais assistência social do judaísmo. Você é cristão? Então agora a gente vai enviar Paulo que vai te matar. Paulo vai te apedrejar, como aconteceu com Estevão. Paulo recolheu aos pés do apóstolo Paulo, ficou às vestes do Estevão. Então, meus amados irmãos, quando a gente olha esse contexto, nós estamos falando de um contexto aqui da igreja primitiva, de que se você dissesse, eu sou cristão, publicamente, te pegavam e jogavam para ser comido por leões. Dá para os irmãos entender o que é isso? O que é você chegar, aleluia, num contexto como esse, em que se eu expor a minha fé, o leão me come, a minha família vai ser destruída. Você chegar e falar assim, eu me batizo. Hoje eu me batismo, vou mergulhar, e você vai descer no tanque batismal. E é o apóstolo Pedro que vai descer você às águas. Glória ao nome do Senhor. E enquanto você vai descendo, você sabe que a escolha que você está fazendo vai custar às vezes a cabeça do teu filho, vai custar às vezes o seu trabalho, a sua vida, e você, amém, assim eu quero, por amor a Jesus. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, o batismo de hoje, se eu me batismo aqui, irmãos, aqui nós temos liberdade ainda, graças a Deus. No Brasil as pessoas têm liberdade de confessar a sua fé, mas tem lugares em que as pessoas são batizadas em cavernas, em locais inóspitos. Sabe por quê? Para não mostrar, porque a sua vida corre perigo. Como não me batizar, se ele foi aquele que morreu na cruz do meio? Foi aquele que expôs a sua vida a nós. Então, quando batizamos nas águas, nós confessamos, na nossa imersão, nós confessamos que estamos abandonando os pecados, estamos morrendo para o mundo, morrendo para a carne, morrendo para as coisas desse mundo, e estamos ressuscitando com Jesus como nova criatura. Isso é importante demais, irmãos. Isso tem que mexer com o nosso coração, porque você está dizendo abertamente, aleluia, você está falando, agora eu faço parte desse povo, e o selo de Deus está sobre a sua vida, amém? O batismo nas águas foi prefigurado no passado. Onde estava o batismo no passado? Basta vocês olhar para Moisés e o povo de Deus. A Bíblia fala que o povo de Deus estava escravo no Egito, 400 anos, e o trabalho era cada vez mais pesado, mais pesado, mais pesado, mas chegou um dia que Deus falou o quê?
vou mandar um libertador. Glória ao nome do Senhor. Eu vou enviar o libertador. E o libertador foi conduzido pelas águas do rio Nilo. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aquelas águas levaram o cestinho de Moisés, a qual ficou preso ali ao junco, e a filha de Faraó desceu e encontrou nas águas o menininho, o libertador. O libertador que saiu das águas, é isso que significa o nome Moisés. O libertador que saiu das águas, glória ao nome do Senhor, agora cresce. E fica crescidinho, porque saiu das águas esse poderoso libertador, chamado Moisés, o grande profeta do judaísmo. E ele começa ali a julgar um, julgar o outro, de repente esconde o Egito. Os irmãos conhecem a história. Ele acaba matando, tentando julgar a causa de 2 irmãos hebreus. Acaba sendo descoberto. Não, mas o que quer fazer comigo o que você fez ontem? O que você fez aquele dia enterrando o egípcio? Nessa palavra o libertador vai embora. Aleluia! Mas Deus ouviu a aflição. No deserto, o libertador Moisés foi preparado. 40 anos no deserto, glória ao nome do Senhor. 40 anos pastoreando ovelha. 40 anos no deserto, período de sequidão, até que Deus o chama na sarça e fala assim: volta, mas você vai voltar com um cajado na mão. Você vai voltar com o lenho na mão. Sem o lenho, não tem libertação. Mas com o cajado, com o lenho, com o madeiro, existe libertação para o povo. O libertador Moisés chega no povo, começa a pregar. Pragas, 10 pragas poderosas invadem o Egito, até que o faraó fala assim: ó, deixa aí. E eles estão abandonando aquela vida de pecado, aquela vida de escravidão, aquela vida de sofrimento, mas para chegar à terra prometida, o que tinha ali, irmãos? O que tinha entre o deserto que eles caminhariam e o Egito? As águas do mar. E aí Deus fala para Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Estende o teu cajado, estende o madeiro. Mostra o madeiro, aleluia. E o libertador com o madeiro, as águas se abrem e o povo de Israel passa pelas águas. Depois nós vamos ver o apóstolo Paulo utilizando essa figura, e ele vai falar assim: todos nós fomos batizados no mesmo batismo, o batismo lá do Mar Vermelho, aleluia, glória ao nome do Senhor. Nós passamos pelas águas, irmãos. Jesus Cristo veio a nós pregando a mensagem do Senhor, esteve no deserto por 40 dias, os irmãos conhecem a história. Passou pelo deserto, com um madeiro nos garantiu a vitória, mas é necessário que nós nos batizemos, que nós passemos pelas águas, como símbolo, como selo da nossa fé. Amém, meus irmãos? Como uma ordenança de Deus, porque o batismo nas águas é a circuncisão do coração. Alguém pode ler para nós Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 12, por gentileza? Vou pedir também para o nosso irmão Fábio. Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 12. Amém, meus irmãos? Nesse texto, o apóstolo Paulo faz uma comparação entre o batismo e a circuncisão. O que era a circuncisão, irmãos? Circuncisão, basicamente, o judeu, para mostrar a todos os judeus que fazia parte daquele povo, ele tinha que cortar a parte do prepúcio, o órgão genital masculino, a carne que sobrava. Era como se fosse hoje uma cirurgia de fimose. O judeu deveria cortar aquela carne. Isso apontava para a carne excessiva, para a carne que não tinha nenhuma serventia e para o abandono da carne. E aí o apóstolo Paulo faz essa junção e fala assim: vocês também foram circuncidados em Cristo.
Essa circuncisão não é como aquela. Essa circuncisão é a circuncisão do coração. Porque é aqui dentro do coração que a carne excessiva deve ser tirada. Amém, meus irmãos? É aqui no coração que a carne que não presta deve ser abandonada. E quando eu mergulho nas águas do batismo, eu estou decretando ao mundo que a partir de hoje o meu coração não vai ter excesso da carne. Eu vou abandonar a carne. A nossa mostra de fé, a nossa exposição de fé não é como os judeus que tinha que ser analisado da maneira externa. A nossa mostra de fé é analisada a partir do coração. É aquilo que vem de dentro para fora. Por isso que nós precisamos ser batizados em Cristo, batizados em Deus e batizados nas águas, porque o nosso coração, a partir desse momento, começa a se inclinar para as coisas de Deus. Se antes eu roubava, agora não roubo mais. Se antes o meu prazer era beber a cerveja no bar e depois sair para me prostituir, agora não existe mais isso na nossa vida. Se antes o meu prazer era jogar jogos aí de azar, se antes eu era viciado nessas coisas do mundo, hoje não. Hoje o meu coração está mergulhado em Deus. É isso que mostra a minha fé, o meu coração. Então, somos circuncidados no coração? Nosso coração foi mergulhado com Cristo Jesus? Morremos para o mundo? Nascemos para Deus, irmãos, nas nossas vontades e nos nossos sentimentos? Irmãos, o problema não é fazer, dizia Jesus, o problema é querer fazer. Amém, irmãos? Sabe aonde Deus deve trabalhar no nosso coração, irmão Giovanni? Não é no ato. Eu fiz aqui. Não é no ato. Jesus quer trabalhar na raiz do coração, aonde o negócio acontece. Por isso que Jesus falou assim: olha, vocês dizem que quem for pego em adultério tem que ser apedrejado. Eu, porém, vos digo, aquele que no seu coração desejar a mulher do seu próximo já cometeu adultério com ela. O negócio do cristianismo é mais sério, irmãos. Nós precisamos mudar os nossos desejos, as nossas vontades. Quais são as suas vontades? O seu coração anseia em ler a palavra de Deus? O seu coração anseia dobrar os joelhos para falar com Deus? O seu coração anseia estar na igreja e ver o corpo de Cristo, que são os irmãos? Teu coração anseia isso? Se é um batizado em Cristo Jesus, passado nas águas, glória ao nome do Senhor. Então, assim como o povo de Israel passou por aquelas águas, mostrando que Deus havia livrado ele da escravidão do Egito, e agora eles seriam livres para escolher e para viverem as suas vidas na liberdade de Deus, nós também abandonamos a escravidão do Egito, o pecado, a carga do mundo, o peso do mundo, e agora vamos caminhar com Ele. Pastor, mas é deserto, mas é no deserto que Ele vai mandar o maná. É no deserto que Ele vai mandar as codornizes, é no deserto que Ele vai colocar a nuvem para cobrir do calor, a coluna de fogo para proteger no frio, aleluia, porque, irmãos, quando somos batizados em Cristo, quando passamos pelas águas, estamos dizendo para todo mundo: agora eu não preciso mais de comida, porque o meu Pai me dá comida, eu não preciso mais me preocupar com o sol, porque Ele é a cobertura em cima da minha cabeça. Ele vai me dar descanso, não vou morrer. Quando eu chegar no momento que eu não tiver água, a rocha que é mais forte que eu vai dar água para matar a minha sede. Glória ao nome do Senhor. Somos batizados em Cristo. Somos batizados, precisamos nos batizar, irmãos. Em nome de Jesus precisamos nos batizar. E por último, irmãos, eu falo que esse batismo, ele está para que nós possamos tomar posse dele. Nós vemos Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. O irmão Wellington pode ler para mim, irmão Wellington, por gentileza? E eu vou pedir para o João. Ô João, lê para mim, por favor, Romanos 6, do 3 ao 4, por gentileza.
1 Timóteo 6:12, irmão Wellington. E o João, Romanos 6:3 e 4. Glória ao nome do Senhor. Confissão diante de muitas testemunhas, aonde você toma posse da fé. Toma posse da tua vitória, irmãos. Quando eu falo aqui para você, sai de posse de vitória aqui nessa noite, eu não estou falando que Deus vai te dar uma casa, não. Eu não estou falando que Deus vai te dar um carro, não. Ele pode dar tudo isso. E em nome de Jesus Ele vai dar para a nossa igreja. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não prego aqui que Deus dá carro, dá casa, mas eu tenho visto pessoas sendo apoderadas de Deus, recebendo de Deus coisas, e nós não pregamos. Essas bênçãos nos acompanharão, irmãos. Se a gente prega Jesus aqui, irmãos, vocês serão prósperos. Vocês serão prósperos e pronto, acabou. Eu não preciso falar para você que você vai ganhar um carro. É Deus que sabe o que você precisa. Eu não preciso falar que Deus vai te dar uma casa. Deus já sabe aonde vai ser o seu endereço. Mas sai de posse de vitória aqui sabendo que em Cristo vocês têm a vida eterna. Aleluia. Toma posse dessa salvação. Persevere. Continue. Existe um prêmio para nós, existe uma coroa guardada. Batizamos, sim, irmãos, mas precisamos entrar no descanso. O povo de Israel, a geração que saiu do Egito, passou pelas mesmas águas, foram batizadas nas mesmas águas, mas não chegaram ao descanso. Por causa da incredulidade, por causa da falta de fé. Em nome de Jesus, meus irmãos, nós que fomos batizados, perseveremos no deserto. Se acabar a água, creia que a rocha nos dará. Se acabar o pão, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu acho que eu já contei esse testemunho, mas eu vou contar de novo. Eu estava em Pindamonhangaba. Eu ainda não era casado, era solteiro. Meu pai já havia falecido, nós morávamos numa casa muito ruim. No meu ponto de vista, irmãos, é uma casa que a gente tinha o nome de Pozinho, porque ela ficava, irmãos, bem na beira de uma estrada de terra. E nessa estrada de terra passava muitas carretas e caminhões, porque tinha um porto de areia. Então, com o calor no Brasil, que você já sabe, mais a roda do caminhão, imagina o que acontecia. Quando passava o caminhão, parecia aquele carro da dengue. A gente tinha que sair correndo, porque misericórdia, fecha a janela, fecha a janela. E aquela nuvem, fiz um muro, irmão, eu sou pedreiro, eu fiz um muro de 3 metros de altura, de bloco. E pensei assim, pastor Elias, não, vou fazer o muro de bloco gigante, que a poeira não entra mais. Irmãos, misericórdia, ela vinha por cima, nós estávamos dormindo assim, acordava, você podia fazer assim no rosto, irmãos, que era só poeira. A gente estava naquela casa ali, uma bênção de Deus na nossa vida. Era o nosso tempo de sofrimento. E nós estávamos ali, irmãos, naquele dia não tinha nada na nossa casa. Irmãos, sabe o que é nada? Abri a porta assim, a gente brinca, né? Parecia show de rock, né? Só fumaça e luz, irmãos. Só Jesus na causa. Abri a porta da geladeira assim, margarina coalho, um pote de coalho com a cebola pela metade dentro. Só Jesus, irmãos, mas passando um perrengue lascado naquele dia. E o pastor, não vou falar o nome, mas o irmão me convidou para pregar na vigília geral dos jovens. Eu já pregava a palavra naquela época. E eu fui pregar a palavra nessa vigília, e eu tinha um Fiat Uno bem velho, que não tinha vidro da janela, do lado direito. Um Fiat Uno branco, 89, mas era só a graça, irmão, misericórdia, aquele Fiat Uno. E eu peguei e falei com o meu cunhado, porque eu não tinha nada. Eu falei assim, olha, ô Thales, os irmãos conheceram o Thales? Ô Thales, você me empresta R$10? Porque eu vou colocar combustível no carro para poder pregar na vigília. Amém, tudo bem, era a vigília com os jovens. E ele me emprestou R$10, e eu coloquei de combustível e fui pregar. Chego lá, uma vigília lotada de jovens, irmãos. Graça de Deus caindo. Preguei, irmãos, a palavra sobre Elias e Eliseu.
E aquela palavra maravilhosa, e meus irmãos chorando, e jovem, você sabe como que jovem é, irmãos? Imagine em vigília, no meio da roça, os jovens davam lugar, a unção de Deus caía, e a gente se alegrava, irmãos, mas o meu coração naquela noite, era o coração de alguém que estava incrédulo no Senhor. Porque eu sabia que na minha casa não tinha nada. E antes de eu sair de casa, a minha mãe me chamou e falou assim: olha, Lucas, acabou o gás. Eu era o homem da casa, irmãos, o único homem. 3 mulheres, irmãos, o que que eu fazer? Eu falei, misericórdia, fui pregar nessa vigília, preguei para ajudar, irmãos. Quando eu estava saindo da vigília, o irmão que me convidou não me deu a oferta da gasolina. Não me deu nem R$ 10 para pagar o combustível. E geralmente, como é costume nosso, quando o irmão vai pregar na outra igreja, você contribui com o dinheiro do combustível, o irmão comer uma pizza, a gente faz, o pastor Elias sabe disso, a gente faz isso para honrar a pessoa que sai de longe e vem. Mas naquele dia, irmãos, Deus estava provando meu coração e não recebi a oferta. Também falei assim, amém, glória a Deus, né? Entrei no carro, irmãos, quando eu estava entrando no carro, Deus usa um menino de 12 anos de idade. Esse menino vem na minha direção e fala assim, ô Lucas, na época eu não era cooperador, diácono, presbítero, ele fala assim, ô Lucas, Deus manda te dizer o seguinte, você veio pregar essa mensagem para nós, mas Deus manda te dizer, enquanto o servo dele estiver na beira do rio, não vai faltar o pão, não vai faltar o peixe, aleluia, Deus vai mandar para você, Lucas. Irmãos, aquela mensagem entrou no meu coração e a minha fé que antes estava lá embaixo foi recobrada. Fui para minha casa, sem a gasolina, pensando como que eu ia fazer para pagar o meu cunhado. Chego em casa, glória ao nome do Senhor. Deus é bom, irmãos. Chego em casa, era mais ou menos 2h, 2h30 da madrugada, entrei dentro do meu quarto não tinha fechadura, só um trinco. Virei o trinco, fui orar. E a minha oração aquela noite foi, Senhor Deus, eu quero, Pai amado, acordar amanhã às 11h da manhã. Porque eu tinha mania, irmãos, de acordar às 6 da manhã. E eu falei, Senhor, eu quero acordar às 10 da manhã, porque pelo menos até às 10 da manhã eu não vou ouvir a minha mãe falando para mim que tem que comprar o gás. Porque a minha mãe, quando ela via que eu ficava até mais tarde, ela não me acordava depois das 6. Eu falava assim, ela vai dar um jeito. A minha mãe vai conversar com alguém, vai emprestar de alguém. Alguma coisa vai acontecer, mas eu não vou acordar antes das 10. Senhor, me dá sono, Pai. E fechei a porta e fui dormir, irmãos. Quando foi 6h da manhã, a minha casa. Nós tínhamos um portão bem grande de chapa, assim, que eu tinha colocado os negócios de inox para a poeira não entrar. E bem. Eu falei, misericórdia, quem é um incircunciso que está me acordando essas 6h da manhã? Misericórdia, Senhor Deus. Acordei, irmãos. Confesso para os irmãos que revoltado. A hora que eu puxei o portão que eu abri, era o presbítero Fernandes. Pode ser que ele veja a mensagem depois, ele vai saber e vai poder nos dizer, testemunhar acerca disso. O presbítero Fernandes era um caminhoneiro, que sempre fazia as viagens para Camaçari, as viagens para longe. E ele, naquele dia, começou a conversar comigo 6h da manhã. E aí, Lucas, como você está? Poxa, faz tanto tempo que você perdeu teu pai. E brá. E tá... Irmão, quero dormir, irmãos. Né? Peguei e falei para ele assim, ô irmão Fernandes, amém, glória a Deus, irmão, tá bem, eu também tô bem, né? Irmão, ontem eu estava na vigília, né? Então, nossa, eu tô quebrado, irmão, tentando, né? Eu vou assim, Lucas, ó, eu tô sem graça, mas eu vou falar assim mesmo. Na verdade, eu tô só aqui puxando teu tempo aqui, só para me falar uma coisa, tô sem graça de falar para ti, rapaz, ontem eu estava dormindo, era 2h da manhã, você falou que você estava na vigília, né? Eu estava dormindo e o Espírito Santo me acordou nesse horário. Glória ao nome do Senhor, irmão. O Espírito Santo me acordou e falou para mim assim, olha, pega a tua compra e leva para o Lucas. Ô Lucas, ele falando para mim, ô Lucas, eu fui no Atacadão e eu fiz a compra para minha esposa porque eu vou viajar para o norte do país. E eu comprei tudo que você imagina. E a minha compra, eu falei assim para Deus, Senhor, amanhã eu vou acordar cedo. Eu vou no supermercado e eu vou comprar para o Lucas aquilo que ele precisa. Deus falou assim, negativo, você vai pegar a tua compra, esvazia a tua geladeira e leva para o Lucas. Estou sem graça de falar para ti, Lucas, mas a compra está aí.
Glória ao nome do Senhor, irmãos, Deus é fiel. Se você foi batizado com Jesus, Ele cuida de você no deserto. E o irmão Fernandes abriu a porta do Siena, a prata dele, e começa a tirar sacola. O porta-mala do Siena é grande, irmãos, mas tinha coisa na frente, tinha coisa no banco de trás, peça de picanha, irmãos. Sabe, sabonete daqueles de cera, sabe, irmãos? Escova de cabelo, até, irmãos, sabe, as necessidades básicas das mulheres, porque ele tinha também 3 filhas, necessidade básica para as mulheres, aquilo que elas precisam. Irmãos, tinha tudo, shampoo e tudo mais, e ele começou a colocar na nossa cozinha, irmãos, encheu a cozinha de coisa. Irmão, naquele ponto eu já estava chorando, desmanchando de chorar, né? Eu falei, ô irmão Fernandes, Deus te usou demais. Ontem Deus falou comigo, irmão Fernandes, que glória, Deus abençoe sua vida. Eu estava experimentando do cuidado de Deus no deserto, irmãos. E naquele dia, antes dele sair, ele olhou para mim e falou assim: olha, Lucas, e tem mais. Enfiou a mão no bolso assim, tirou R$ 60. Deus mandou te dar esse dinheiro para você comprar o gás. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, Deus fala ainda hoje, Deus cumpre os seus propósitos, se você assumir um compromisso com Jesus nas águas do batismo, Ele se encarrega de fazer você entrar no descanso. Vai ter pão para comer, vai ter água para beber, o deserto não vai ser o nosso sepulcro, glória ao nome do Senhor, tem descanso de Deus para nós, irmãos, descanso de Deus para nós. E por último, irmãos, se nós aceitarmos batizar em Cristo, descermos as águas como selo da nossa fé, nos batizar no arrependimento, a palavra ainda nos promete, e Cristo aqui falou desse batismo, nos promete o Espírito Santo. Amém? E a Bíblia fala assim, o João Batista falando assim, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas existe um que virá após mim. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Foi ele quem disse para os apóstolos, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês serão batizados. E quando Jesus fala batizado com o Espírito Santo e com fogo, ele está falando de imersão. Existe um mergulho no Espírito para nós. Como disse Ezequiel, ele não quer que fiquemos com água nos tornozelos, nos joelhos. Existe o rio de Deus para você mergulhar. O batismo no Espírito Santo é aquele momento que você entra nas águas de Cristo, que você já não consegue mais ter o pé. Sabe alguém que gosta de nadar? Nadava no rio. Quem nadava em rio, riacho aqui? Os mais ousados, né, irmãos? Os mais ousados. Eu não gosto de rio, nem nadar eu sei. Mas os mais ousados aí, sabe do que eu estou falando? É legal você molhar o seu corpo enquanto você tem o pezinho ali no chão, não é legal? Não é legal? Mas quando você mergulha aqui não dá pé. Fantástico, né, irmãos? Aí você é levado pela correnteza. E é isso que Deus quer para nós. Deus tem um batismo no Espírito Santo para a sua igreja. O mergulho onde você não terá mais controle naquilo que você faz, na sua vida. Como disse Jesus, aquele homem, olha Nicodemos, o vento sopra, ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquilo que é nascido do Espírito. Ele é conduzido pelo vento do Espírito Santo. Irmãos, eu nunca imaginei que eu estaria hoje aqui pregando aos irmãos. Irmãos, eu não posso falar mais nada, eu não falo nada para Jesus. Sabe, essa palavra de que, nunca mais, ou assim, jamais, nunca eu falo isso. A África, jamais. Não, eu pregar na África, não. Eu pregar na Palestina, não, jamais. Irmãos, eu não falo jamais, sabe por quê? Aquele que me conduz sabe o meu destino. Glória ao nome do Senhor. Eu não vou voltar para o Brasil, eu nunca vou mais ir para os Estados Unidos, eu nunca mais... Irmãos, tira isso da tua mente. Você foi batizado em Cristo, recebeu o Espírito Santo no seu coração. Se você for imergido no Espírito Santo, o Espírito é quem conduz. É Ele que vai mostrar o caminho. Glória ao nome do Senhor. É Ele que vai conduzir você às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Então busquem o Espírito Santo de Deus.
Busquem batizar no Espírito Santo de Deus. E você não pode buscar o Espírito Santo porque você quer o poder. Você não pode buscar o Espírito Santo porque você quer ver visão. Porque você quer, isso tudo é muito bom, mas você tem que batizar, irmãos. Entrar nesse negócio disposto a falar: Senhor, eu não sei o que vai ser do meu amanhã. Eu entrego a minha vida para Ti. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como a Judéia, até Samaria, até os confins da terra. Testemunha ali, a palavra é Marte. Deus enche com o Espírito Santo para nos fazermos dispostos a dar a vida às correntezas maravilhosas do Espírito Santo. Você está disposto a entregar sua vida a Jesus? A dizer a Ele: papai, conduz a minha vida, Pai. Eu sei que a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Eu quero mergulhar nesse negócio. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus, vamos fazer uma oração. Em nome de Jesus, que entendamos um pouquinho, irmãos, disso que nós chamamos da doutrina dos batismos. Apenas poucos tópicos, porque uma hora a gente não consegue aqui discernir, analisar tudo, mas que possamos querer. Tivemos um encontro com o Cristo real. Tivemos, glória a Deus, existe um caminho para percorrermos, precisamos passar pelas águas. Precisamos batizar publicamente. Batizou publicamente, glória a Deus, precisamos, em nome de Jesus, pedir o Espírito Santo sobre a nossa vida, conduzir a nossa vida pelo Espírito Santo, estar disposto a dar a vida por Cristo, pedir revestimento de poder de Deus para nós. Recebemos o poder de Deus como o Espírito Santo, não esqueçamos que a todo momento precisamos nos arrepender, porque fomos batizados no batismo do arrependimento. Amém, meus irmãos? Senhor Deus, nós Te adoramos nessa noite, ó Pai. Que possamos, em nome de Jesus, entender um pouquinho, ó Pai, sobre a doutrina dos batismos, ó Pai. Que possamos estar dispostos, ó Pai, a passar pelas águas, ó Deus. Essas águas que fazem separação, ó Pai, entre a minha velha vida no Egito, na escravidão, naquilo que me prendia, as cargas que me faziam sofrer, ó Pai. Que possa entender, Senhor, que eu possa entender que a Tua condução prepara para mim, ó Deus, o mar para passar, ó Deus. Senhor, é o Senhor que me vai fazer passar por essas águas, ó Pai. É o Senhor que vai me fazer andar no deserto. É o Senhor que me vai fazer entrar no descanso, Pai. E o descanso que o Senhor tem, Jesus, é um descanso eterno, porque o Senhor é maior do que Josué. O Senhor é maior do que Moisés. O Senhor é maior do que o mar, ó Pai. Tu és a nossa fonte de água cristalina, Pai. Queremos ser batizados em Ti, Jesus. Queremos ter um coração que pulsa por amor ao Senhor. Queremos amar a Ti, ó Pai. E porque amamos ao Senhor, ó Pai, queremos ter as nossas vidas mudadas, ó Pai. Não queremos amar o nosso mundo, esse mundo podre, ó Pai, que vomita tantas coisas, Pai. Queremos abandonar a carne, o mundo, o pecado, para servir a Ti, ó Pai. Para viver uma vida de novidade de vida, para ter prazer na Tua palavra, para ter prazer na Tua lei, para amar, ó Pai, a comunidade dos santos, o Teu corpo, ó Pai. Por isso abençoa-nos essa noite, leva-nos em paz, dai-nos uma noite de repouso, para honra e glória do Teu nome, pedimos e Te agradecemos, amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, a consolação e comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor. Todos digam em uma só voz, amém.